Bom dia. Ei, som. As crianças já foram. Eu queria conversar com vocês nesta manhã acerca de algo que tem tomado os meus dias. Eu tenho pensado muito sobre isso. Algo que tem mexido comigo desde quando nós fomos para a escola, na verdade, para o retiro de pastores que ocorreu em Porto Velho. E nesse retiro, dentre as muitas palavras que nós ouvimos, teve uma especificamente que marcou o meu interior, marcou o meu espírito, que trouxe de fato para dentro de mim um sentimento, uma verdade, e que tem norteado, obrigado, e que tem norteado os meus devocionais, que tem norteado as minhas meditações. O apóstolo Luiz, no último dia, se não me engano, foi a última palavra que ele trouxe. Dentro desta última palavra, ele compartilhou um pouco do ser. Ele compartilhou um pouco da expectativa, do anseio apostólico que havia dentro dele e que é o anseio que há dentro do nosso Senhor. E nessa ocasião, ele leu Atos no capítulo 20. Pode abrir aí, por favor, Atos no capítulo 20. O versos 36 ao verso 38, onde a gente vai ler, né? A gente lê sobre o encontro dos presbíteros com Paulo. Paulo fala sobre os 3 anos que ele tinha ficado com os irmãos em Éfeso e na escola de Tirano. E ele, nesse momento aqui de Atos no capítulo 20, ele está fazendo como que uma despedida desses irmãos. Ele está fazendo um caminho rumo a Jerusalém, cumprindo a sua missão de cidade em cidade. Por onde ele tinha a oportunidade de passar, ele passava cumprindo a sua missão. Então, Paulo estava envolvido em uma missão, em um sentimento, em uma verdade, em uma convicção. E como a gente pode ver na vida desse homem, nada foi possível, nada foi suficiente para remover o apóstolo Paulo da missão que Deus havia confiado a ele. Em Atos, a gente vai ver aqui no 36 ao 38, que, vamos ler o 31, depois a gente pula por 36 até o 38, amém? Amém, irmãos? Portanto, vigiai, versículo 31, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Tendo dito estas coisas, ele não disse apenas o que nós terminamos de ler, ele disse mais coisas, mas nós vamos ficar nesse versículo 31 e pulamos para o 36. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. E abraçando afetuosamente a Paulo. Essa palavra afetuosamente dá o sentido de alguém se lançar no pescoço de outro para beijar. O movimento que essa palavra traz não é simplesmente o movimento de dizer que eu tenho afetos por alguém, é de me lançar como que se eu não pudesse me segurar em mim mesmo. Então é uma coisa que extravasa, eu não consigo me conter e eu me lanço. É esse o contexto, é exatamente isso que estava acontecendo, profetiza, naquele momento com esses irmãos e com Paulo. Esses irmãos se lançaram ao pescoço de Paulo e o beijaram.
e choraram com ele, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito, de que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio, até ao navio. Esta foi a palavra que me feriu naquele dia, e que tem ferido todos os dias em que eu tenho meditado sobre isso. Nessa ocasião, quando ele fala sobre isso, ele utiliza uma expressão que é a expressão que eu gostaria de trabalhar nesta manhã com a igreja, que é o patos divino, ou patos apostólico, patos de sentimento. Patos, na etimologia original, ela é uma palavra grega, e ela significa exatamente sentimento. Ou seja, nesse momento em que esses irmãos estavam reunidos, havia um sentimento, amém? Irmãos estão aqui? Havia um sentimento que permeava, que feria o coração de cada um deles, e por isso eles se comportaram da maneira que eles se comportaram com o apóstolo Paulo, por causa desse patos divino, o sentimento divino, o patos apostólico, o sentimento apostólico estava envolvendo aqueles irmãos. Esse sentimento não é um sentimento meramente humano, é um sentimento que vem de Deus, por isso que é patos divino, porque há o sentimento entre nós, só que esse especificamente é aquele sentimento que vem de Deus, quando nós atribuímos a esse sentimento a divindade dele. É um sentimento de Deus. Era esse tipo de sentimento que envolvia aqueles irmãos naquele momento. Um sentimento de Deus. Qual é o sentimento que há, irmãos, quando nós estamos reunidos uns com os outros? Qual é o sentimento que há quando nós estamos na nossa vida ordinária, quando nós nos unimos uns aos outros para comer, para orar, para partilhar algo? Qual é o sentimento que há entre nós? Nós não podemos ficar sem isso. E é interessante a gente pensar nesse contexto do apóstolo Paulo, porque ele disse a esses irmãos, Isabelle, que eles não mais viriam o seu rosto. Só que nós não vemos esses irmãos na tentativa, de alguma forma, de impedir o apóstolo Paulo de fazer aquilo que ele pretendia fazer. Nós não vemos o apóstolo Paulo sendo impedido de ir até o navio. Nós vemos, na verdade, o contrário. Nós vemos os irmãos, após beijá-lo, após se jogarem sobre o seu pescoço, após chorarem com ele, conduzirem o apóstolo Paulo para o lugar, para o caminho de onde ele precisaria continuar a sua jornada. Nós não vemos os irmãos tentando impedir este homem de ir. E por que isso? Por causa do sentimento que havia entre eles. Esse sentimento era maior do que eles mesmos. Imagina se entre nós o apóstolo Luiz se levantasse nesse momento e dissesse: irmãos, a partir de hoje vocês não mais verão o meu rosto. Imagina se o profeta Rafa, o pastor Fabinho, os presbíteros, os ministros, ou até mesmo um dos nossos irmãos que estão aqui, se levantassem hoje e dissesse: por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não mais verão o meu rosto a partir de hoje. Como seria o nosso comportamento? Qual sentimento estaria no nosso interior? O sentimento desses irmãos, o sentimento que permeava, que estava ali conduzindo o pastor Isaías, esses irmãos, era o patos divino, era o sentimento de Deus. Da mesma maneira que os irmãos não tentaram impedir Paulo de
ir e fazer aquilo que ele precisava fazer. Paulo também não se esquivou da sua responsabilidade, porque a pessoa que está envolvida com esse sentimento divino, ninguém pode parar ela. Ninguém pode parar, pastor, um homem ou uma mulher que está envolvido com o sentimento de Deus. Ninguém pode parar um homem ou uma mulher que está envolvido com o patos apostólico, com o sentimento apostólico. Ninguém pode parar esta pessoa, absolutamente ninguém. Nem quando Paulo estava na casa de Filipe, e Ágabo vem tentando convencê-lo, não tentando convencê-lo, mas pegou o seu cinto e fez aquela encenação, e os irmãos então tentaram convencer o apóstolo Paulo de não ir a Jerusalém, e isso não foi possível, isso não foi suficiente de impedi-lo, porque ninguém pode parar um homem ou uma mulher que está envolvido com o sentimento de Deus, com o patos divino. Ninguém pode parar. Nós estamos ouvindo sobre mártir há algum tempo, antes do metanoia. Nós continuamos falando sobre isso, porque esse é o sentimento que conduz um mártir, o patos divino, o sentimento que conduz os mártires de Deus, os mártires de Cristo, são aqueles que estão dispostos a morrer, apaixonados. A palavra no latim para patos é paixão. Nós estamos falando então sobre a paixão de Cristo. Nós não estamos falando sobre sentimentalismos aqui, irmãos. Nós sabemos que a nossa geração, né, Bia? Ela é uma geração que está sendo guiada pelo sentimentalismo, pelo emocionalismo. O sentimentalismo é aquela emoção que não tem uma justificativa plausível. É uma emoção que logo passa, mas esse sentimento aqui é um sentimento eterno para aquele que diz sim para ele. Por isso que, antes de nós continuarmos, você precisa entender que para você abraçar o patos divino, você precisa ser simpático. Simpático é o movimento de quem se lança e aceita e responde positivamente ao movimento de amor, de misericórdia, de ajuda do outro. Então, simpatos é a resposta que nós damos ao patos divino. Amém? Simpatos é o que nós fazemos a partir do momento em que nós recebemos o sentimento de Deus. Agora, você pode rejeitar esse sentimento. Você pode ser antipatos, que é antipático ao movimento divino, que é quando ele compartilha com você, comigo, o seu sentimento, e a gente não dá a correspondência devida a ele. Então nós estamos sendo antipáticos ao movimento de amor, de sentimento de Deus. E nós, além de rejeitarmos, de dissermos não, podemos receber a princípio, mas depois nos tornarmos apáticos. Nós podemos nos tornar apáticos ao sentimento divino. Um dia ele compartilhou com você o coração dele. Você se envolveu, foi simpatos. Só que o tempo foi passando e você foi se esfriando e se tornou então apatos, até o momento que você pode se tornar antipatos. Porque a apatia pode levar você a um lugar de antipatia acerca do sentimento de Deus, ou acerca de qualquer outro sentimento. Mais especificamente, nós estamos falando sobre o movimento, o sentimento do coração de Deus, o sentimento apostólico. Porque, mais uma vez, irmãos, nós não somos e não podemos ser guiados pelos sentimentalismos desta geração. Que sente
cheios de uma ideologia, e daqui a pouco mudam de sentimento, só que nós estamos falando de um sentimento que ele não é passageiro aqui, meus irmãos. Esse sentimento que nós estamos tratando aqui é um sentimento eterno, é o sentimento de Cristo. Nós estamos falando. Cristo permanece com o seu sentimento, sabe por quê? Porque a Escritura vai dizer que Cristo, hoje, nesse exato momento, na eternidade, se a gente pode fazer isso, esse exato momento na eternidade, agora na eternidade, Cristo vive para interceder por nós. Como que um homem pode ser antipático a nós? Como Deus pode ser antipático a nós se Ele continua intercedendo por nós? Se Ele continua diante de Deus, Cristo diante de Deus, intercedendo por nós. A paixão de Cristo, meus irmãos. Irmãos, não dá para ser igreja sem isso, sem a paixão de Cristo. Não dá para viver igreja sem a paixão de Cristo. Não dá para você ter comunhão com o outro sem a paixão de Cristo. Não dá para você interceder sem a paixão de Cristo. Não dá para você orar sem a paixão de Cristo. Se você está aqui, se você é filho, se você é um servo, se você é um salvo, a sua vida agora está envolvida com a paixão de Cristo. Envolver, essa é a palavra para patos. E como nós sabemos que Cristo está dessa maneira e compartilha isso conosco, isso tudo começa lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Olha o sentimento de Deus. Antes do mundo ser mundo, já havia um sentimento de Deus acerca do homem, acerca do cosmos, acerca da sua criação. O Deus que é transcendente, ou seja, um Deus que está além da sua criação, Ele decidiu se envolver, como Daniel Alencar diz na sua canção que fala sobre graça, poeirinhas como nós. Deus decidiu se envolver, esse envolver é o sentimento que nós estamos tratando aqui. Ele decidiu fazer isso com poeirinhas, com o barro, com a sua criação. Vocês estão aqui? E isso que nós estamos falando do Deus transcendental, fazer isso conosco é o fato de Ele ser um Deus imanente, um Deus que se relaciona, um Deus que não está alheio à sua criação, um Deus que sofre com a sua criação, um Deus que geme pela sua criação, um Deus que ama a sua criação, um Deus que se envolve com a sua criação, um Deus que tem compaixão, um Deus que tem paixão pela sua criação. A iminência de Deus, meus irmãos, talvez seja, a imanência de Deus, talvez seja o maior escândalo de Deus. Porque na concepção pagã, não tem como conceber a ideia de um Deus que se envolve a ponto de sofrer, de morrer pela sua criação. A concepção pagã de deuses é uma concepção que eles estão lá e de alguma maneira eles fazem até guerra contra os homens. Mas nosso Deus, o nosso Deus, Ele amou o mundo. Inclusive, Ele amou o mundo antes do mundo ser mundo e nos amou enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, Deus tem sentimentos por nós. Deus tem uma paixão por nós. Não brinque com os sentimentos de Deus, como o apóstolo Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo está falando, não brinque com os sentimentos dele, não entristeça. A Escritura toda
vai mostrar, pastor hoje, Deus se relacionando com os homens. No momento em que Deus faz, no momento que Deus cria, Ele cria dizendo, façamos. Então Ele pega, Ele toca, Ele se envolve, Ele dá do seu espírito, porque Ele sopra nas narinas do homem, e o homem então recebe o fôlego da vida e passa a ser alma vivente. Então o envolvimento de Deus com a sua criação está desde quando Deus a criou. E eu pensando sobre isso, poeticamente falando, os sentimentos de Deus foi o que deu forma à criação. Os sentimentos de Deus é o que deu sons à criação. O sentimento de Deus, mestre Alisson, é aquilo que deu cheiro na sua criação. O sentimento de Deus é aquilo que deu vida, cor à sua criação. E eu não estou dizendo que Deus é movido por sentimentalismo. E aqui, antes de a gente prosseguir, eu quero dizer, para que não fique dúvida, eu estou fazendo essa separação apenas pedagogicamente falando, mas não tem como separar o caráter de Deus do sentimento de Deus e da palavra de Deus. Não se separa. Nós estamos falando de uma parte, mas não é uma parte separada que se junta, é uma parte que é todo. Quando eu falo do sentimento de Deus aqui, mais uma vez, é apenas pedagogicamente, não dá para separar ethos de logos, de patos, não dá para separar o caráter, a ética de Deus da sua mensagem, do seu conteúdo e dos seus sentimentos. Amém? Mas especificamente nós falamos sobre esse ser divino que tem sentimentos. E em falar nisso, quando a gente olha para os profetas, rapidamente, a gente vai, assim, eu pelo menos sempre olhava para os profetas como, antes, há um tempo atrás, como homens que eram frios, homens apenas bravos, homens que liberavam uma profecia como se eles estivessem com um cajado na mão, esbravejando para todo mundo aquilo que Deus falava com eles. E a partir de então, eu comecei a pensar em profetas que choravam enquanto liberavam duras profecias. Os profetas não receberam a informação de Deus, eles receberam a vida. Por isso que eu acho que os profetas, eles eram um fragmento do patos divino no Velho Testamento. Vocês estão entendendo? Os profetas eram como aqueles homens, profeta Rafa, que eram como partículas do sentimento de Deus. E liberavam do sentimento de Deus, não apenas a palavra friamente falando. Não apenas a informação de que Deus não estava gostando da maneira como os homens daquela geração estavam se comportando. Eles choravam. Eu imagino Jeremias, enquanto ele profetizava para o povo, enquanto ele dizia para o povo, as lágrimas eram derramadas. O que dizer de Oséias, que se envolveu tanto com a sua profecia a ponto de se casar com uma prostituta, revelando para o povo como Deus estava vendo ela, mas também mostrando como Deus estava disposto a sofrer por ela. Olha o sentimento de Deus. O sentimento de Deus não existe apenas para condenar aqueles que precisam e que serão condenados, mas Deus, na sua grande misericórdia, soberana graça e misericórdia, Ele se envolve com o homem, como nós podemos ver em Isaías, no capítulo 6, quando Deus compartilha o sentimento de santidade. E o sentimento de santidade faz Isaías ter ânsias de morte. Ele não chega para condenar, ele tira, um anjo pega uma brasa que estava no altar com uma tenaz e toca nos lábios de Isaías. O que isso significa, irmãos? Que Deus não está interessado apenas em condenar. Na verdade, o interesse de Deus mesmo, o desejo dele é que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo, é o anseio de Deus. E é por causa desse desejo que ele se envolve com a sua criação.
que ele morre pela sua criação, que ele sofre pela sua criação, que ele compartilha os seus sentimentos da sua criação. É por causa desse sentimento, é por causa desse desejo. E nós vemos ali, pastor Isaías, que o seu xará, ele recebe um toque, e o anjo diz para ele que a partir daquele momento, ele estava purificado. Mas antes de acontecer isso, ele dá um grito, dizendo: ai de mim, que sou pecador, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e tenho lábios impuros, mas os meus olhos viram o rei, os meus olhos viram a glória de Deus. Ele se desespera, porque Deus compartilha o seu sentimento de santidade sobre ele. E para mim, esse sentimento compartilhado com o profeta Isaías é o sentimento que vai fundamentar todo o seu ministério. Eu digo, Bia, que esse homem nunca mais se esqueceu daquilo que aconteceu. Ele nunca mais se esqueceu do que ele viu. Ele nunca mais se esqueceu do que ele sentiu. Ele nunca mais se esqueceu do que ouviu. Mas nós muitas vezes nos esquecemos do que o Senhor falou, do que o Senhor disse, do que nós sentimos. Somos viciados em sentir. Toda hora nós queremos ser estimulados de alguma forma. Nós somos uma geração hiperestimulada. Sim, por isso somos viciados em estímulos, sensações, sentimentos. Isaías era um profeta de lábios impuros, mas teve os seus lábios e a sua vida purificada naquele momento por um Deus que deseja se envolver com a sua criação. Irmãos, Deus sente enquanto Ele fala. Deus está sentindo nesse exato momento. Enquanto Ele está compartilhando, enquanto eu estou compartilhando, inclusive, esta palavra, o meu maior desejo não fosse de que você coletasse informações que eu estivesse compartilhando com você, mas que você recebesse vida, sentimento, o patos divino. O meu desejo é esse. E aqui fica uma dica para todos aqueles que já receberam algo do Senhor acerca de uma nação, de um povo. Não há como, meu irmão, você sair para pregar a palavra de Deus a um povo sem ter recebido de Deus o sentimento dele acerca daquele povo. Porque uma coisa é você saber o que Deus quer, outra coisa é você saber o sentimento de Deus acerca daquilo que Ele quer. Uma coisa é eu ter a informação de Deus, uma coisa é eu saber qual é a vontade de Deus. A outra coisa é nós termos o sentimento de Deus acerca daquilo que Ele quer. Vocês estão entendendo, irmãos? Por algum tempo eu orei muito ao Senhor, pedindo: Senhor, me dá a Tua palavra, me dê a Tua palavra, me dê a Tua palavra. Eu já compartilhei isso com alguns irmãos. Tinha momentos que eu chegava até a entrar em crise, porque eu não estava conseguindo ouvir a Deus. E sim, nós precisamos nos preocupar em ouvir a Deus, absolutamente. Lembra? Não tem como separar uma coisa da outra aqui, irmãos. Ok? Então, há muito tempo eu vivi desta maneira, profeta, buscando, querendo ouvir. E teve um momento que Deus, silenciou. Eu não conseguia mais ouvir Deus. Parece que Deus sumiu. Eu não conseguia mais perceber. Eu não conseguia mais discernir adequadamente. Até que em determinado momento Deus virou para mim e falou uma coisa que eu já compartilhei com algumas pessoas: bora ver a chuva comigo? Eu me assustei e me lembrei que todas as vezes que começava a chover, eu chamava o Estevão para a gente sentar diante da chuva e ver a chuva cair.
E nós ficávamos absolutamente em silêncio. Nós não falávamos nada. Nós só ficávamos. Nós só estávamos ali. Se aproximava de mim, encostava em mim, deitava no meu colo. Eu abraçava ele, fazia carinho na cabeça dele. E a chuva caindo. E aquele cheiro gostoso. E o Senhor mostrou para mim o quanto eu estava ansioso em ter que ouvir a sua voz, mas eu não estava meio preocupando em discernir a sua presença. E quando ele estava em silêncio, acredite, ele estava falando comigo. Porque o silêncio de Deus não é um silêncio que cala, é um silêncio que fala. A presença fala. E aí todas as vezes que o Estevão, ele via que a chuva estava começando, ele sempre corria até mim e falava: papai, bora, o que foi, filho? Vamos ver a chuva. E esse sentimento naquele dia que Deus falou comigo me pegou de uma maneira, de uma forma, que eu comecei a valorizar quando Deus estava em silêncio. Deus compartilha o seu sentimento quando Ele está em silêncio, irmãos. Nós é que estamos muito agitados. Nós é que estamos com muitos barulhos na nossa cabeça e nós não conseguimos discernir adequadamente a voz. Mas aquele que é digno, o Criador de todo o céu, toda a terra, está falando. E está liberando a sua presença sobre os seus filhos, sobre a terra. Como nós já vimos, a única coisa que você precisa é ser um vaso de barro, vazio, para que Ele coloque dentro de você o testemunho dEle, a sua glória. É apenas isso que nós precisamos ser. Senhor, estou aqui. Compartilha comigo o seu sentimento. Ou você acha que para ser mártires, para ser uma tenda ambulante, a gente só tem que saber o que Deus quer? Você acha que só saber que Deus quer restaurar nos últimos dias a tenda caída de Davi é o suficiente? Deus quer compartilhar com você, meu irmão, o sentimento dEle. Deus não quer apenas dizer para você o que Ele quer fazer nos últimos dias. Deus quer compartilhar o seu coração conosco. Deus quer compartilhar conosco o peso da sua palavra, não apenas a sua palavra fria. Se você quer a palavra de Deus, pegue a Bíblia, esse livro. Mas se você quer o sentimento de Deus, clame pela presença do Espírito Santo. Como a AP disse, o Espírito é o sentimento de Deus na terra. Sem o Espírito, você é um homem frio, com uma palavra fria, com uma missão fria. Mas se você é um homem cheio do Espírito, você é um homem quente, com uma palavra quente, com um sentimento quente, com uma missão quente. Como você está se sentindo, meu irmão, nesses dias? Há quanto tempo você não sente mais o compartilhar do sentimento de Deus, a impartição, pastor, do sentimento de Deus? Há quanto tempo, meus irmãos, será que nós já estamos acostumados com isso? E por isso os nossos devocionais, se a gente faz bem, se a gente não faz, tudo bem também. Aí porque nós não somos mais religiosos, a gente fala: tudo bem, não fiz ontem, vou fazer amanhã. Chega amanhã, tudo bem, eu não sou religioso, tranquilo, eu vou deixar para o outro dia. E a gente sempre vai deixando para lá, e o sentimento de Deus não vai se afastando de você, é você que vai se afastando do coração de Deus. Aí depois você fica: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra, eu não estou ouvindo a tua voz. Mas na verdade, é você que está distante. É você que está distante. Não há como nós irmos para uma missão em qualquer lugar da terra sem o sentimento de Deus sobre aquele povo. Missionários que estão aqui,
Homens e mulheres que têm um chamado, uma vocação para servir uma nação da terra específica, ou um grupo de pessoas, ou até mesmo uma causa. Se você já recebeu isso do Senhor, o sentimento de Deus acerca disso precisa estar vivo. Precisa pulsar quando você dobra os seus joelhos para orar. Isso precisa tomar você, o teu controle. Se você não sente nada por aquilo que um dia alguém disse que Deus estava falando para você, que você faria, se você não sente nada, ore mais, não vá. Se você diz que tem uma palavra para a Nigéria, mas você não sente nada pela Nigéria, não vai. Se você diz que tem uma palavra para os Estados Unidos, mas não tem um sentimento, não ora, não intercede, não busca, não chora, não vai. Porque antes de Isaías recebeu uma palavra dizendo, então agora Isaías, vá lá e diga assim a este povo, Deus compartilhou um sentimento do seu coração a ele. Não vá, meu irmão. Se você recebeu uma palavra para Cacoal, mas você não sente nada por Cacoal, meu irmão, não fique, vai para outro lugar. Você é um homem com uma missão, e se essa missão não tem o sentimento de Deus, como aquilo que é a propulsão desse movimento, é muito possível que a sua missão seja falida, fria, mórbida, sem gosto, insossa, sem cheiro. Quantos de nós aqui já recebemos palavras? Quantos de nós já recebemos palavras para algum povo? Pode levantar a mão, irmão. A hora de se expor é agora mesmo. Quantos de nós recebemos palavra para a Argentina? Quantos de nós já recebemos a palavra para Guiné-Bissau? Quantos de nós já recebemos palavra para Serra Leoa? Quantos de nós já recebemos palavras para a África? Quantos de nós já recebemos palavras para as nações, para uma causa específica, para trabalhar com pessoas com câncer, para trabalhar na hemodiálise? Quantos de nós já recebemos palavras? Agora, qual é o sentimento de Deus acerca disso? Porque a minha palavra, do início ao fim, tem a ver com isso. Você vai ouvir falando isso aqui toda hora. Porque Deus, Ele quer, nesta manhã, restaurar o sentimento, o patos divino dentro de cada um de nós. Jesus, irmãos, é o maior exemplo que temos de alguém que se envolveu tão profundamente com a sua missão, a ponto de dar a sua vida por ela. Se você não tem sentimentos pela sua missão, você não estará disposto a dar a sua vida pela sua missão. Pastor, eu sei que você tem uma palavra para a Espanha, mas se você não tem, de fato, um sentimento no seu coração pela Espanha, não vai. Pastora, não vá. Faça isso, missionários, apenas quando esse sentimento estiver vivo e você estiver pronto para ir como Paulo, entregar a sua vida. É para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Não importa se eu vou perder a minha vida. Não importa se eu vou receber chibatadas. Não importa. O que importa é aquilo que a palavra de Deus, em Cristo Jesus, Ele disse, jubilai-vos quando vocês sofrerem perseguições pelo meu nome. Alegrai-vos. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, mostra o modelo Jesus, e a gente já viu isso. Eu quero ler essa palavra com você no capítulo 2, do 1, eu quero ler do 1 até o 5 com você. Abra aí Filipenses 2, do 1 ao 5. Diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma
tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Fala isso de novo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O apelo de Paulo a esses irmãos filipenses era para que esses irmãos fossem simpáticos ao sentimento de Cristo, recebessem o sentimento de Jesus. E esta é a coisa mais incrível que a gente pode pensar e pode existir, irmãos. Pensar o que Deus pensa, falar o que Deus fala, fazer o que Ele está fazendo e sentir o que Ele está sentindo. A gente olha para Estevão. Eu quero utilizar a figura das duas testemunhas que o apóstolo Paulo, nas últimas duas mensagens, apóstolo Luiz, que é o nosso apóstolo Paulo aqui, ele liberou nas suas duas últimas mensagens a testemunha Timóteo, lembra aí, irmãos? Lembrou aí, irmãos? A testemunha Estevão. Timóteo era uma testemunha, irmãos? Sim ou não? Obrigado. A testemunha Estevão e a testemunha Paulo. A testemunha Estevão, a gente vai ver, quero que você abra em Lucas, eu já estou finalizando a palavra. Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, quando Jesus, em seus últimos momentos de vida, ele vai dizer o seguinte: contudo Jesus dizia, 33 primeiro, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando nós vamos olhar para a figura da testemunha Estevão, nós vamos ver agora em Atos, no capítulo 7, uma coisa fantástica que já foi dita, mas eu quero repetir porque a minha palavra hoje é para lembrar, apenas lembrar a você, que Deus sente. No versículo 60 de Atos 7, ele diz então, ajoelhando-se no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, esse texto é maravilhoso, deixa eu ler do 54, ele diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo. Se ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio da paixão, ele estava cheio do patos de Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. O que o patos divino provoca? O patos divino provoca naqueles que são simpáticos o lançar para beijo, o lançar para compartilhar, para sentir a mesma coisa, para chorar. Mas naquele que não é simpático, aquele que é antipático a um homem que tem o sentimento de Deus, é isso aqui o que acontece. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele.
e lançaram-o fora da cidade e o apedrejaram. Aqui vem. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. O que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o que Estevão está dizendo? Pai, não lhes impute este pecado. É o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Estevão tinha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um estava sendo crucificado, o outro estava sendo apedrejado, mas os dois tinham o mesmo sentimento, os dois tinham a mesma paixão. Qual é a paixão que você tem? Qual é a paixão que está em você de Cristo? Qual é o nível da paixão? Porque o nível do sentimento, o nível do patos divino, vai determinar o quão longo você vai nessa missão. Paulo, a testemunha. Atos, no capítulo 21, 13 a 14, a gente já falou sobre isso, mas eu quero só falar novamente. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? No momento que Ágabo pega ali o cinto de Paulo, amarra pés e braços e mãos e diz: ó, isso aqui é exatamente o que vai acontecer com o dono desse cinto. E todos choram e tentam convencê-lo de não ir a Jerusalém. Então Paulo responde: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto, não apenas para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ele não estava pronto apenas para sofrer, ele não estava pronto apenas para pregar, ele não estava pronto apenas para receber chibatadas, ele estava pronto para morrer se fosse necessário. Esse é o sentimento de um mártir, esse é o sentimento de uma verdadeira testemunha. Esse é o sentimento que está sendo compartilhado nas entrelinhas daquilo que nós temos ouvido nesses dias. Qual é o sentimento que está permeando? Você é uma testemunha, é alguém que carrega a paixão de Cristo, ou não? Porque se você não for, é melhor você parar agora. Agora, se você for, ninguém pode pará-lo. Nem a morte pode impedir que alguém que está envolvido com o sentimento de Deus verdadeiramente cumpra o propósito que Deus deu a ele. E se o Senhor nos der, porventura, o propósito, a missão e o privilégio de sermos mártires, que lindo ministério. Deus, irmãos, está procurando vasos simpáticos à sua presença. Deus está. Deus está procurando homens que sejam simpáticos à sua presença. Essa palavra que tem me ferido todos os dias. É nessa palavra que eu estou sendo envolvido todos os dias. E muitos de nós aqui podemos estar apáticos. Talvez é suficiente vir para a igreja domingo a domingo, para o turno, para o ensino. Recebe várias informações no seu interior, na sua mente, mas não desce para o Espírito.
Você não é simpático, você é apenas um simpatizante, meu amigo. Deus não está procurando simpatizantes ao seu evangelho. Deus está procurando vasos que estejam dispostos a viver a mesma paixão. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Será que você pode buscar isso nessa manhã? De tudo aquilo que nós já temos ouvido nessa casa nesses dias, será que nós podemos buscar isso no Senhor nesse dia? Nós queremos ser simpáticos à Tua palavra, aos Seus sentimentos, Senhor. Não é emocionalismo, sentimentalismos que passa, mas é um sentimento eterno, Senhor. Compartilha isso conosco agora. Compartilha isso conosco agora e nos livra, Senhor, de viver uma vida individualista. Será que você pode orar mais? A conclusão dessa mensagem, na verdade, são lágrimas. A conclusão desta palavra, na verdade, é um sentimento. Eu quero ser ferido por isso, Senhor. Todos os dias da minha vida. Não vai adiantar trabalhar entre os indígenas, Senhor, sem o seu sentimento. Não adianta, Senhor, ir para o Irã sem o seu sentimento, Senhor, sem estar disposto a ser um mártir. Não adianta, Senhor, ir para a Venezuela, Senhor, sem o teu sentimento. Livra-nos de sermos antipáticos, Senhor, ou então apáticos à Tua presença. Eu queria orar por você que já recebeu uma palavra. Queria finalizar esse momento orando por quem já recebeu uma palavra, por algum lugar ou por uma causa. Uma causa, não necessariamente você vai conseguir abarcar toda ela, mas se você cuidar da pequena parcela que Deus compartilhou com você, se você ser fiel a isso, você teve sucesso. Você cumpriu a sua carreira. Quero que você venha aqui à frente. Você que se sente com os seus sentimentos adormecidos, inclusive, acerca de algo que o Senhor já deu para você como palavra. Uma causa, um grupo de povos. Se Deus já falou com você algo. Eu me lembro, irmãos, de um dia que eu estava em uma conferência em Minas Gerais. E nós estávamos em uma intercessão criativa. E nessa intercessão criativa, eu nunca senti nunca havia sentido o que eu senti naquele dia, Vitória. Quando os irmãos começaram a orar pela Itália,
Foi absurdo o que aconteceu comigo. O meu sangue ferveu de um nível, eu não consegui me conter mais, eu caí, eu chorei, clamei, Deus compartilhou comigo o sentimento dele pela Itália. Mas por muito tempo esse sentimento ficou adormecido. Eu orei, chorei naquele momento, mas eu me tornei apático a isso. Porque eu tenho convicção do que Deus mostrou aquele dia para mim, pastora Vanessa. Eu tenho convicção do que Deus mostrou, do que Deus compartilhou comigo naquele dia. Eu chorei pelos italianos. Pô, mas aí é mole, né? Você poderia chorar pelos meninos que estão na África morrendo de fome. A questão é a missão que Deus tem. Deus ama a todos. E Ele me deu aquele momento, a Itália, no meu coração. Eu chorei aí, eu chorei, Luana. E eu quero orar nesta manhã para que você seja visitado com o sentimento de Deus. Eu queria que, inclusive você, igreja, se colocasse em pé nesse momento. Porque talvez você não tenha recebido ainda um sentimento ou uma causa específica, mas nós temos causas coletivas aqui. E eu quero reafirmar uma coisa que nós já falamos aqui: ninguém anda, ninguém faz missão sozinho aqui. Amém? Ninguém aqui faz missão só. Não há missão solo aqui. Até Cristo, que tem uma missão, Ele decidiu compartilhar a sua missão conosco. Que dirá nós que recebemos dele a sua missão, achamos que podemos viver sozinhos da missão? Eu queria que os presbíteros aqui orassem nesse momento, a igreja se envolvesse com essa intercessão agora e orasse por você mesmo. Ore por você mesmo também, porque essa palavra não é apenas para quem recebeu uma palavra para missão, para ir fazer missões. É para quem é crente, é para quem é nascido de novo, é para quem é nova criação. Essa palavra é para todos nós. É para quem vive o cristianismo, é para quem vive uma fé cristã. Essa palavra é para você, meu irmão. Nesta hora, Senhor, eu quero apresentar a tua igreja aqui, os teus filhos, nós, os teus filhos. Senhor, eu quero orar especificamente para que você traga novamente os seus sentimentos sobre ela. Compartilhe novamente os seus sentimentos sobre os nossos corações, Senhor. O peso da sua presença, o peso da sua opinião sobre uma causa, o peso da sua opinião sobre os povos. Eu quero, Senhor, te pedir nesta manhã, compartilhe conosco novamente. Sobre aqueles que estão apáticos, nós te pedimos, desperta este sentimento adormecido agora. Desperte este sentimento adormecido agora, em nome de Jesus. Os presbíteros dessa casa, sobre os irmãos que estão aqui, por favor, imponham as mãos sobre eles e ative sobre eles o sentimento de Deus. Ative sobre esses irmãos agora o sentimento de Deus novamente, porque o Espírito de Deus, o Espírito da profecia, é o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é de humilhação, é de sendo Deus, de não ter usurpação no ser igual a Deus. Então, em nome de Jesus, traga o teu sentimento, Senhor, sobre esses irmãos novamente. Ativa, Senhor, aquela palavra que está adormecida. Ative a compaixão novamente, Senhor, a misericórdia. Deus, levante entre nós homens de misericórdia, Senhor. Levante entre nós homens de misericórdia, Senhor. Homens com paixão, que a mesma paixão de Cristo possa ferir o coração desses irmãos que estão apáticos, adormecidos.
aqueles que já receberam uma palavra, nós oramos para que esta palavra seja banhada em um sentimento de Deus agora, em um patos divino. Senhor, eu oro em nome de Jesus, porque para uma nação, Senhor, nós não vamos com informação, nós não compartilhamos informação, nós não chegamos até ela e dizemos que Jesus ama. Nós amamos e revelamos Cristo por meio disso. Senhor, eu oro agora pelos intercessores aqui, homens que receberam uma causa, homens que oram, homens e mulheres que receberam causas por crianças, homens e mulheres que receberam causas por crianças. Ativa o teu sentimento pelas crianças no interior desses irmãos agora. Homens e mulheres que receberam, Senhor, um sentimento, uma causa sobre as prostitutas. Ativa o teu sentimento novamente, Senhor. Em nome de Jesus. Nós clamamos, Espírito que traz vida, traga paixão agora aos corações. Traga paixão agora aos corações, Senhor. Traga paixão aos corações, Senhor. Traga paixão aos corações, Senhor. A mesma paixão que você tinha, Jesus, para se envolver com a sua missão. Coloque no interior dos nossos irmãos agora. Coloque em nosso interior, seja pelas nações da terra, seja por uma causa. Ativa em nome de Jesus este sentimento. Ativa o patos apostólico. Ative o patos divino sobre o interior dos nossos irmãos agora. Senhor, e por aqueles que há muito não sentem a Tua presença, eu oro neste momento para que você visite esses irmãos. Mas eu oro para que haja arrependimento, Senhor. Porque muitas vezes o não sentir a Tua presença é porque nós estamos insensíveis, por conta da nossa apatia, ou então porque nós rejeitamos a Tua presença um dia. Então eu oro para que você desça com arrependimento agora sobre esta casa. Esta é uma manhã de arrependimento. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, Senhor, pelo Tameon. Senhor, que o Teu patos seja compartilhado conosco. Pai, que os entranháveis afetos de misericórdia esteja, Senhor, no nosso meio, que nós possamos estar, Senhor, de fato, em obediência à Tua palavra, entrelaçados, Senhor. Pai, que ainda que nós não tenhamos, Senhor, conselhos, palavras, Senhor, para arrancar os nossos irmãos dos seus ciclos viciosos, nós possamos, Senhor, ter amor, o amor de Cristo, Senhor. Compartilha conosco os seus sentimentos, Senhor. Eu oro, Senhor, para que nessa manhã nós não ficamos nas palavras difíceis, mas no sentimento que havia no Teu coração, Pai. Eu oro, Senhor, por um batismo, Senhor, de verdade, de amor, Senhor, de perseverança, Senhor, no nosso meio. Pai, que nós possamos olhar uns para os outros, não com olhar, Senhor, de julgamento condenatório, mas com um olhar, Senhor, de Cristo, empático, Senhor. A empatia do Teu coração, a compaixão do Teu coração. Compartilha conosco nessa manhã um batismo de verdade, Pai, com o Teu amor. Pai,
que os nossos ouvidos sejam batizados com o sentimento, Senhor, de Cristo ao ouvir o coração uns dos outros, Pai. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos ser batizados, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, a interceder uns pelos outros, Senhor. Que nós possamos gerar, Senhor, o sentimento de Cristo em oração. Senhor, batiza-nos com o Teu sentimento, mostra-nos, abra os nossos olhos para nós ver o coração dos nossos irmãos, e não aquilo que pensamos, não aquilo que queremos pensar, não a nossa opinião, mas a Tua opinião, Senhor, para que a nossa cidade seja invadida, para que os perdidos sejam transformados, Senhor, que esse lugar seja batizado, Senhor, pelo sentimento, Senhor, de Cristo, que aqui nós podemos errar, que aqui nós podemos confessar os nossos pecados e serem transformados pelo amor, o mesmo amor que fez as testemunhas do antigo, do tempo de Paulo permanecer na palavra, perseguir a palavra, mesmo ele estando preso, Senhor, eles recebiam cartas, e isso era verdade, porque o amor de Cristo era partido no meio deles. Baixe o Teu sentimento conosco, encontra na nossa casa corações, Senhor, que o Senhor possa partir o Teu sentimento. Encontra em nós, Senhor, para que o Senhor partilhe o sentimento que havia em Cristo Jesus, e que assim nós possamos, Senhor, ser aspergidos, Senhor, uns pelos outros e assim pelas nações, Pai. Essa é a minha oração nessa manhã, Jesus. Aleluia. Nós queremos nos levantar, Senhor, com o pulsar do Seu coração em nós. Nós queremos olhar com os Seus olhos, ouvir com os Seus ouvidos, sentir com os Seus sentimentos. Capacita-nos, Senhor, a entrarmos nesse lugar de coragem, de ousadia, de intrepidez, para obedecermos aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver, em nome de Jesus. O Daniel, enquanto falava, ele tocou em alguns pontos que são pontos chaves do entendimento de verdades bíblicas que se comunicam por si mesmas, mas que de alguma forma elas foram ligadas aqui. E é claro que eu não tenho como agora fazer isso, mas eu queria destacar para você, para que no seu entendimento você tivesse a clareza. E a primeira coisa que eu quero destacar é que os profetas, eles tinham uma responsabilidade, a de se tornarem a mensagem que eles estavam recebendo para comunicar. Então, quando você, Daniel mesmo já disse aqui, citando, por exemplo, Oséias, Isaías, nós poderíamos citar Daniel e tantos outros irmãos que no Antigo Testamento e também no Novo assumiram como estilo de vida a mensagem que eles receberam para compartilhar. Um dos principais expoentes que ilustram essa compreensão do patos divino é Jeremias. Se você pega o capítulo, por exemplo, 20 de Jeremias, você vai ver Jeremias sofrer os danos da sua palavra, da palavra que ele compartilha, mas no capítulo 20 é diferente porque ele está explodindo. Em outra forma popular de dizer, me perdoe, ele está de saco cheio. Ele não aguenta mais as consequências que a palavra que ele recebeu trazem sobre ele.
E ele então vai diante de Deus e desabafa. E rasga o coração, dizendo: está vendo o que foi que aconteceu comigo por causa da sua palavra, Deus? Está vendo o que eu sofro por causa da sua palavra? E ele começa então a questionar o Senhor: eu só falei isso porque você me persuadiu. Eu não tive escolha. E agora olha o custo que essa palavra me traz. Mas parece que enquanto Jeremias começa a falar essas coisas, o fogo que havia dentro dele vai se acendendo de novo. Enquanto ele fala, aquele fogo vai queimando seus ossos, seu coração. E antes mesmo de terminar a sua lamúria, a consciência dele é recobrada. E quando chega no final dessa queixa, ele está dizendo: mas a sua palavra foi como um fogo. Como que agora caído de novo diante de Deus, dizendo: eu não tenho mais escolhas. Porque a sua palavra não é apenas um conteúdo que me foi dado para ser dito. Ela é um sentimento que se apoderou do meu interior. Eu não tenho mais escolhas. Jeremias é o principal ilustrador desse sentimento divino entre os profetas, quando você vai ler irmãos que falam sobre isso. Ele é o principal exemplo, porque ele mesmo, enquanto ele vai diante de Deus expondo esse coração, a consciência dele vai sendo inflamada por esse fogo, que é esse patos, esse sentimento que veio junto com a palavra que ele recebeu. Eu queria lembrar você, irmãos, que não tem como você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer por causa do custo, sem essa paixão por aquilo que Deus te chamou para fazer. Não tem como. Porque os danos de ser fiel virão sobre nós. A difamação, a perseguição, inclusive muitas vezes o custo financeiro por obedecer o Senhor será muito alto. E se você não tiver possuído desse fogo por dentro, você vai negar o seu chamado e também, infelizmente, negar até o seu Senhor. Então, repito, não se lance na obediência da sua vocação, se você não estiver possuído do sentimento divino, desse fogo. O que é esse sentimento? É esse fogo que tira suas opções, que remove as suas alternativas. O que seria de mim se eu não gastasse a minha vida para a edificação da igreja de Cristo? Entende? Não é falta de alternativa. Não é falta de alternativa, irmãos. O ministério ao Senhor não é falta de alternativa ou a melhor opção das alternativas que eu tenho. Quem foi chamado pelo Senhor ficou sem escolhas, sem alternativas, porque aquilo que Deus lhe chamou é maior do que a sua própria vida. E chamando a atenção para o último ponto, que eu não posso deixar aqui passar despercebido, é que é isso que torna o apóstolo Paulo capaz de dizer àqueles irmãos: por que vocês estão tentando me constranger? Vocês estão tentando me sensibilizar. E aí entra o sentimento divino versus a compaixão humana. Vocês querem quebrantar o meu coração. Humanamente falando, eu estou possuído pelo fogo de Deus a respeito da missão que Ele me compartilhou. Porque se não fosse isso, Paulo poderia ter dito, quando teve a chance de dizer: obrigado, dá aqui meus documentos,
estou indo embora. Mas quando o governador chega para ele e fala, cara, não tem mais o que acusar você aqui, eu vou ter que te soltar. Ele fala, eu apelo para Roma, eu tenho direito, quero ser julgado pelo imperador, não me solte, eu preciso ir a Roma. O cara estava assinando, José, documento, dizendo, Paulo, como não consegui nenhum motivo para te manter aqui, vou mandar soltar as algemas. Ele fala, eu apelo! Apela do quê? Vou te soltar. É porque tenho sobre mim uma coisa da qual eu me fiz escravo. O fogo que queima em meu peito. Eu preciso obedecer à vontade do meu Senhor, não a sua, não a minha. Por isso ele pode dizer, ó rei Agripa, em nada eu fui desobediente à visão celestial. Não basta ter a visão, não basta saber o que dizer, é preciso ter o fogo que liga essas coisas dentro do nosso peito. O Senhor está nos chamando, irmãos, para encarnarmos uma mensagem, mas Ele só nos tornará a mensagem se nós tivermos fogo no peito. Amém? Você precisa sair daqui hoje queimando no seu coração, ou disposto a acender a chama que já existe, mas que está aí quase apagada, por causa de nós mesmos, das nossas escolhas. O fogo de Deus quase se apagou, mas nessa manhã Ele está soprando o seu espírito para acender a chama. Amém? Vamos sair por essa cidade como quem tem fogo no peito, não como quem sabe o que tem que fazer, mas como quem foi possuído por uma mensagem. Amém?